Imagina ser um general demoníaco com um poder apelão de nível infinito, mas que acabasse sendo derrotado não por uma espada sagrada, mas por um golpe baixo direto no coração ao se apaixonar pela curandeira do grupo inimigo. Pois é, segura a emoção porque hoje vamos mergulhar na jornada de Yuki, o nosso prota da bagaça que se apaixonou pela waifu que deveria derrotar. O nosso anime já começa chutando a porta com aquela atmosfera clássica de batalha final. Imagine um grupo de heróis destemidos, cheios de confiança, chegando aos portões do castelo do Rei Demônio, prontos para o combate da vida deles. Eles pesquisaram fraquezas, treinaram como se não houvesse amanhã e entraram na sala do trono com o peito estufado. Mas quem os recebe não é o chefão final, e sim o nosso protagonista, Yuki, um general de chifre único e cabelos pretos que olha pra eles com aquele desdém de quem sabe que o grupo é só o café da manhã. A batalha começa e a maga do grupo tenta lançar um feitiço de fogo poderoso, mas o Yuki desfaz a magia com um simples movimento de mão, chamando-a de frágil. O guerreiro tenta atacar e leva um chega pra lá sem esforço nenhum. Quando o herói usa sua técnica suprema, a Excalibur, o Yuki responde com o Endless Dark, uma explosão de energia sombria que varre o grupo e deixa todo mundo nocauteado instantaneamente. Pode crer, o cara é sinistro. Só que é aqui que o roteiro dá aquela guinada de metal humor. Enquanto caminha entre os corpos caídos pra dar o golpe final, o Yuki olha pra curandeira de cabelos azuis, a Cecília, e o coração do demônio dispara. Ele percebe que ela é exatamente o seu tipo e fica totalmente biscoitando elogios mentais, corando violentamente como um virgão de primeira viagem. Quando seus subordinados, um cavaleiro sem cabeça, uma fada e uma arpia aparecem perguntando se devem executar os invasores, o Yuki entra em pânico total. Pra proteger sua nova paixão, ele inventa um migué histórico, grita que matá-los seria perda de tempo porque são fracos demais e ordena que os joguem pra fora do castelo, perto de uma vila humana, só pra garantir que seu anjo fique em segurança. O anime avança um mês e descobrimos que esse ciclo de derrota e expulsão se repetiu nada menos que 13 vezes. O Yuki tá diante do Rei Demônio levando um esporro épico porque os heróis ainda estão vivos. Ele sustenta a mentira de que eles não valem o esforço, mas a treta fica séria quando o Rei Demônio, já sem paciência, sugere mandar outros generais resolverem o problema. O Yuki fica pé da vida por dentro, sabendo que se outra pessoa lutar, sua amada Cecília vai virar história. Ele volta pra casa, deita na cama e começa a filosofar sobre sua situação bizarra. Ele tem um poder que é um verdadeiro cheat, mas que o impede de avançar no romance, porque tecnicamente ele é o vilão da história. No dia seguinte, lá estão os heróis de novo na masmorra, gritando que hoje é o dia da vitória. O herói avança com tudo, mas o Yuki bloqueia a espada sagrada com as mãos nuas, mostrando que a diferença de poder é tipo um jogador de nível 100 enfrentando um tutorial de nível 1. Percebendo que os aventureiros estão aterrorizados, o Yuki faz uma proposta sinistra para conseguir um tempo a sós com sua waifu. Ele deixa 3 deles passarem para enfrentar o Rei Demônio, contanto que a Cecília fique para trás como refém. O herói tenta recusar, mas a maga e a guerreira, que estão morrendo de medo, convencem o grupo de que aceitar o acordo é a única forma de sobreviverem. A Cecília, demonstrando uma coragem que deixa o Yuki ainda mais apaixonado, aceita o destino e diz para os amigos irem em frente. Sozinha com o monstro, a Cecília tenta um último ataque desesperado com um Holy Laser, que o Yuki bloqueia como se fosse uma lanterna de pilha fraca. É aí que o tom do anime muda e o general demoníaco impiedoso começa a gaguejar e corar como um personagem de comédia romântica colegial. Ele confessa que se apaixonou à primeira vista e, numa revirada cômica, se curva e a pede em namoro. A Cecília, coitada, fica em choque total e solta um desculpe que destrói o Yuki emocionalmente. O cara entra numa depressão profunda na hora, dizendo que prefere morrer e nem se defende quando ela tenta atacá-lo de novo. É nesse momento de vulnerabilidade que ele revela seu segredo. Ele é um humano reencarnado de outro mundo que manteve sua consciência. Ele vive isolado na masmorra porque se recusa a atacar humanos, mas também não quer derrotar o Rei Demônio para não ser forçado a assumir o trono. Ele estava pronto para desistir de tudo, vivendo em uma cela escura desenhando retratos dela. Mas a Cecília, com um coração de ouro, estende a mão e o convida para sair daquele lugar e usar seu poder para proteger as pessoas em vez de se esconder. De repente, a cena muda para o reino de Clarines, onde o rei anuncia que o Rei Demônio foi finalmente derrotado e decreta 3 dias de feriado nacional. Enquanto o povo comemora com uma festa massa, vemos o Yuki observando tudo de longe, camuflado na floresta, feliz por estar perto da sua amada. O momento sério é quebrado por um alívio cômico quando ele tenta alimentar um esquilo e acaba machucando o próprio dedo, mostrando que apesar de ser um general apelão, ele é meio desajeitado. Longe da bagunça do desfile da vitória, o Yuki decide que é hora de se integrar à sociedade e entra na guilda de aventureiros. Ele é atendido pelo Clayman, um recepcionista que é o puro suco da má vontade e da preguiça. Mesmo com atendimento nota 0, o Yuki preenche o formulário e recebe seu cartão de Rank F, o nível mais baixo da hierarquia. Ele termina o dia em uma estalagem barata contando suas moedinhas, com o grande objetivo de subir de rank, ganhar dinheiro e construir uma vida estável para tentar se declarar para Cecília de novo, desta vez como um homem digno e não como um demônio sequestrador. Mas a vida de aventureiro do Yuki não é nada discreta. Em apenas uma semana, ele pula do Rank F para o Rank D, o que gera uma treta com os veteranos, que acham que o cara tá usando algum tipo de trapaça. Ele tenta dar um migué dizendo que é só sorte, mas a Cecília aparece de surpresa na guilda usando um capuz para esconder o rosto e o leva para uma conversa particular na mansão dela. Ao chegarem na propriedade, o Yuki percebe que a Cecília não é qualquer curandeira, ela faz parte da alta nobreza. Os guardas
reagem com total hostilidade ao verem o plebeu comum com a senhorita, cercando o nosso prota da bagaça com lanças. Lá dentro, a Cecília serve um chá e solta uma bomba. Ela quer que ele saia da guilda imediatamente. Ela explica que com o fim da guerra contra os demônios, as nações humanas estão recrutando indivíduos fortes para guerras futuras, e a velocidade de evolução do Yuki o torna um alvo perigoso. Ele corre o risco de virar uma ferramenta de guerra, ou ser eliminado por ser considerado uma ameaça ao equilíbrio de poder. O Yuki, em um momento de pura energia Shunibyo, faz um discurso dramático dizendo que não se curvará a ninguém. Mas o clima muda quando a mãe da Cecília, séria, entra na sala. Ela é uma morenaça, ou melhor, uma versão madura da filha com uma aura intimidante que faz o Yuki tremer. Ela revela que a Cecília está sendo inundada com propostas de casamento, inclusive do próprio herói, o que deixa o Yuki em pânico total. A mãe o encurrala e pergunta se ele vai ou não se casar com a filha dela. Pressionado, o Yuki demonstra uma maturidade surpreendente e explica que, como já foi rejeitado uma vez, ele quer primeiro se estabelecer e ter uma vida digna antes de pedir a mão dela de novo. A Séria sorri e diz que ele passou no teste de caráter, dando sua bênção para os dois. Fora da casa estão o Yuki e a Cecília, em um clima super romântico e leve, onde ele finalmente consegue a permissão para chamá-la apenas pelo primeiro nome. Imagina passar 8 anos da sua vida carregando o piano para os seus amigos. Mudasse até de classe para cobrir o buraco que o grupo precisava e no final fosse chutado da festa como se fosse um lixo descartável, só porque não é um especialista. Pois é, segura a emoção porque hoje vamos mergulhar na jornada de Orin Dula, um cara que descobriu da pior forma possível que a gratidão no mundo dos heróis vale menos que uma poção de vida vencida. O nosso anime já começa chutando a porta com um cenário clássico de RPG, uma masmorra escura. De cara, ele é surpreendido por um coelho com chifres, uma daquelas bestas que parece fofinha, mas quer te furar inteiro. Só que o Orn não tá pra brincadeira. Com um único golpe veloz de sua espada, ele despacha a criatura e ainda solta aquele comentário de quem sabe o que faz. As habilidades não estão tão enferrujadas. Ele tá testando a si mesmo, tentando ver se depois de tanto tempo sendo o suporte dos outros, ele ainda leva jeito como espadachim. Mas a coisa fica séria quando um grupo de goblins aparece para o jantar. É aqui que vemos o diferencial desse loirinho. Em vez de apenas sair cortando tudo, ele ativa sua magia de suporte, o feitiço Strength Up. Só que tem um detalhe de Metal More aqui. Normalmente, um mago de suporte fica lá atrás bufando os outros, mas o Orn é do tipo eu faço meu próprio buff. Ele aplica o aumento de força e defesa em si mesmo, transformando-se em um exército de um homem só. A luta é uma dança caótica de esgrima e magia de aprimoramento em tempo real. E se você acha que é só sair batendo, tá muito enganado. O estilo do Orn exige um controle mental digno de um mestre de xadrez, porque o buff dele dura exatos 3 minutos. Ele luta com um cronômetro regressivo na cabeça, contando cada um dos 180 segundos. Nosso prota domina essa técnica perfeitamente, recantando o feitiço instantaneamente no calor da batalha. Ele mesmo admite que nenhum mago de suporte normal faria isso na linha de frente, o que já mostra que o cara é diferenciado. Só que nem tudo são flores, e o clima fica pesado quando mergulhamos em um flashback doloroso que explica o porquê de tanta solidão. Estamos na sede da guilda, e o Orn está diante do seu amigo de infância, o herói Oliver, além de um tanque e uma maga. O Oliver, com aquele olhar frio de quem nunca lavou a própria louça, solta a bomba. O Orn está fora da parte do herói por falta de habilidade. É de cair o queixo, né? O cara ajudou a formar o grupo 8 anos atrás, levou os caras até o Rank S e explorou até o 94º andar da grande masmorra, para agora ser chamado de fardo. A humilhação continua com os outros membros do grupo sendo extremamente tóxicos. O guerreiro de armadura diz que ele é só um faz-tudo medíocre, e a maga debocha dizendo que ser mestre de nada é o mesmo que ser nada. O Orn tenta se defender, lembrando que ele só virou mago de suporte porque o grupo precisava, sacrificando seu desejo de ser espadachim pelo bem do time. Ele criou magias originais e manteve todo mundo vivo nas profundezas. Mas a gratidão passou longe. O golpe final vem quando revelam que já tem um substituto bonitão e especializado. A maga ainda o chama de pobre habilidoso, aquele termo que dói mais que uma voadora bonita no estômago. Ele aceita a expulsão com uma amargura gigante, percebendo que seus amigos nunca deram valor ao seu sacrifício. De volta ao presente, o Orn volta para a área segura da masmorra e dá de cara com uma cena que o deixa pé da vida. Um grupo de aventureiros está fugindo desesperado, e o líder, com a maior cara de pau do mundo, diz que abandonaram uma garota novata para garantir a sobrevivência da maioria. Ele chama isso de julgamento correto, mas para o Orn isso tem outro nome: covardia. Sabendo exatamente o que é ser descartado, o Orn não pensa duas vezes e desfere um soco brutal no rosto do líder, derrubando o sujeito na frente de todo mundo. Ele exige a localização da garota e corre de volta para o perigo, ignorando todos os avisos de que era uma missão suicida. Lá dentro, a jovem maga Sofia Claudel, que já aviso tem todo o potencial para ser uma waifu de respeito, está vivendo o seu pior pesadelo. Ela está cercada por ogros e demônios, chorando e implorando por ajuda quando sua barreira mágica racha. No último segundo, o Orn surge das sombras como um verdadeiro herói e lança o Air Shock, uma explosão de vento que manda as bestas para o espaço. Ele se coloca na frente dela e, com aquele olhar determinado de quem vai resolver a parada, diz para ela descansar enquanto ele assume o controle. O que vemos a seguir é um espetáculo de poder técnico que deixaria o One Punch Man orgulhoso. O Orn começa a empilhar buffs em si mesmo. A Sofia assiste a tudo em choque, sem entender se ele é um guerreiro ou um mago. A espada dele brilha com uma luz verde intensa,
balança enquanto ele corta as armas dos ogros como se fossem manteiga. Ele se move como um borrão, desmembrando e decapitando monstros que um grupo inteiro de aventureiros não teve coragem de enfrentar. Depois de limpar a área e verificar se a Sofia está bem, temos aquele momento clássico de pós-batalha. Ela está trêmula, mas aliviada, e acaba seguindo o Ornn até a saída para agradecer formalmente. Quando ela revela seu nome completo, o Ornn percebe que ela é de uma linhagem poderosa, mas ele é humilde e trata tudo com naturalidade. A Sofia, toda fofa, insiste em pagar um jantar para ele no restaurante Coelho da Lua. O Ornn tenta recusar, dizendo que não salvou ela por dinheiro. Mas quem resiste a um olhar pidão de uma garota que você acabou de salvar? A noite estava indo muito bem, com o Ornn percebendo que ela é do clã Prata do Céu Noturno, até que a tranquilidade é interrompida por uma mulher imponente que chega chegando. Selma Claudel. Ela é a irmã mais velha da Sofia, líder de um grupo Rank S e a melhor encantadora do continente. A Selma já chega no modo irmã super protetora, achando que o Ornn é o namoradinho da Sofia e já começa a interrogar o coitado com uma hostilidade que daria medo até em um Lorde Demônio. Ela até se sente ofendida quando o Ornn diz que não tem interesse romântico, achando que ele está chamando a irmã dela de feia. É o puro suco do alívio cômico que a gente adora. A confusão só acaba quando a Sofia explica que o Ornn salvou a vida dela. O clima muda na hora, e a Selma, agora toda agradecida, revela que já conhecia o Ornn de uma expedição antiga, onde ele foi o suporte dela. Ela elogia a competência dele, e a Sofia fica de queixo caído ao saber que o seu salvador era da lendária parte do herói. Mas o Ornn, com aquele tom melancólico, revela que foi expulso. A Selma não acredita na burrice do Oliver. Ela sabe que o Ornn é uma peça estratégica valiosíssima. Aproveitando que o nosso prota está livre no mercado, a Selma faz uma proposta que parece mais um convite para o cemitério, uma exploração conjunta. O objetivo é levar novatos até o 51º andar do Grande Labirinto do Sul, em apenas 3 dias. Para você ter uma ideia do absurdo, isso normalmente leva de 6 meses a 1 ano. O Ornn percebe logo de cara que tem política e dinheiro de patrocinadores envolvidos no meio dessa loucura suicida. Mas é aqui que o Ornn mostra porque ele é o cérebro da operação. Ele entende que é tudo uma tática de otimização. Os veteranos limpam o chefe do andar, e os novatos só entram para registrar a passagem no cristal. Isso economiza tempo e não arrisca a vida dos iniciantes. A Selma fica visivelmente impressionada com a perspicácia dele. O cara analisou toda a situação em segundos. Ela implora para ele se juntar a ela, mas o Ornn hesita. Ele ainda está traumatizado com a expulsão, lembrando que foi trocado justamente por sua magia de suporte ser considerada inferior à da própria Selma. Ele se sente inseguro, questionando se deve usar as habilidades que o levaram à rejeição. A Selma, porém, mostra que é uma líder de verdade. Ela segura as mãos dele e afirma que o valoriza profundamente como encantador, o que deixa o nosso loirinho confuso, mas secretamente feliz por ter seu valor reconhecido por alguém tão forte. Depois de pensar um pouco e ver a garotinha também implorar por ajuda, o Ornn toma uma decisão firme, mas com uma condição que deixa todo mundo em choque. Ele aceita a missão, mas não vai como mago de suporte. Ele agora é um espadachim. A Selma aceita, mas pensa consigo que se o bicho pegar, ela vai querer ver o suporte dele. Logo em seguida, o Ornn visita uma loja de poções de um senhor idoso, que é seu amigo de longa data. O velhinho o trata com muito carinho, mas o Ornn, com o coração apertado, confessa a verdade. Eu não sou mais parte do grupo do herói. Eu sinto que sem esse título, eu não tenho mais valor e não posso mais ajudar o negócio do meu amigo. Só que o lojista dá uma aula de sabedoria. Ele rejeita toda essa autodepreciação e diz que o respeito dele é pelo Ornn, a pessoa, e não pelo cargo que ele ocupava. Ele lembra de todo o esforço e dedicação que viu o rapaz ter ao longo dos anos e garante que, herói ou não, o Ornn sempre será o Ornn. O nosso anime já começa chutando a porta, com o Noah acordando totalmente confuso em um ambiente que exala luxo por todos os lados. O cara tenta se mexer e percebe que tá preso num corpo de bebê, o que é um baita de um perrengue sensorial, convenhamos. Mas é aí que o sistema de RPG entra em cena e mostra uma tela holográfica digna de um jogo de última geração, revelando que o nível dele é 1 sobre infinito. Pode crer, o cara é sinistro logo no berço. Ele é acolhido por sua nova mãe e recebe a visita do Imperador, um homem que exala uma aura tão imponente que faz qualquer um tremer a base. Noah descobre que agora faz parte da realeza suprema, o que é o sonho de qualquer um que quer fugir da corrida dos ratos corporativa. A cerimônia de apresentação do pequeno Noah é onde o meta-humor brilha. Imagine um bebê sendo levado para um teste público de aptidão mágica na frente de um monte de nobres que só sabem biscoitar status. O sacerdote vai checar a afinidade elemental e, vixe, o resultado para magia de água explode como um SS lendário que ninguém nunca viu naquela idade. O imperador e a corte entram em êxtase, achando que nasceu o novo messias do império, mas o Noah, com sua visão de avaliação especial, vê que a estatística real é E+S. Para completar o visual de escolhido que todo otaku adora, ele revela ter heterocromia, com um olho azul e outro vermelho, garantindo logo de cara o domínio de Almeria como seu parquinho de diversões. O anime dá aquele salto de 6 anos no tempo e vemos o Noah já como uma criança perspicaz que não cai em qualquer migué. Ele explica em um monólogo interno que o seu poder cheat é na verdade uma gambiarra de mestre. As estatísticas dele não são fixas, mas sim a soma de todo o potencial de seus subordinados leais. Aquele S que todo mundo viu vinha na verdade das empregadas talentosas que o serviam com carinho. Ele entende que o nível infinito significa que o céu é o limite.
limite, desde que ele saiba recrutar a galera certa pro seu lado. Mas a paz dura pouco, porque seus irmãos mais velhos, o príncipe herdeiro Albert e o quarto príncipe Henry, aparecem com uma aura de treta que dá pra sentir de longe. O encontro familiar toma um rumo sombrio quando o Albert, que claramente é o tipo de vilão que a gente quer ver levando uma voadora bonita, anuncia um presente. Ele traz uma caixa que parece um caixão, emanando uma energia roxa e sinistra que grita perigo. Um servo azarado abre a caixa e é consumido por uma energia maligna, gritando de dor antes de ser descartado como lixo pelo Albert. De dentro flutua Leviatã, a espada demoníaca da água mais forte do Império, famosa por ter mandado 120 pessoas para o Valento. O Albert, com um sorriso de quem quer ver o circo pegar fogo, desafia o Noah de 6 anos a empunhar a lâmina mortal. O plano era óbvio, ou o Noah morria ou ficava com um BO gigante para resolver, mas o nosso prota da bagaça não se intimida. Ele toca na Leviatã e, para o choque total da audiência, ele a empunha com uma facilidade que faz parecer que está segurando um brinquedo de plástico. Ainda tira um sarro, fingindo que a espada vai cair só para dar um susto nos nobres gananciosos, mostrando que o seu controle de água é nível One Punch Man de apelação. O Albert se retira com o rabo entre os pembres, mas deixa um aviso de que cães capazes podem morder seus donos, o que é puro suco de vilão recalcitrante. Logo depois desse drama político, o Noah foca em um problema mais humano, envolvendo sua empregada, a Zoe. A coitada tá toda abatida e pede demissão, porque uma enchente destruiu sua cidade natal, deixando sua família na miséria. Ela estava pronta para cometer o erro de se vender para um bordel para salvar os parentes, mas o Noah, sendo um nobre de verdade e não um gado de sistema, recusa a demissão na hora. Ele propõe uma solução radical, traz a mãe dela para a capital, dá um emprego numa mansão e paga um salário de R$10, que é muito acima da média, só para garantir a lealdade eterna da moça. Ele ainda solta aquela frase de efeito em pensamento: seria uma mancha na minha reputação se uma servente minha tivesse esse destino. É o puro suco de carisma e estratégia. Mas a benevolência do Noah não para por aí, porque o cara é um estrategista nato. Ele chama seu bordono Dylan e revela que já sabia da inundação em Dosto. Ele ordena que Dylan compre todas as terras afetadas antes que os aproveitadores cheguem com migués para roubar o patrimônio das famílias. Quando descobre que faltam R$200 mil para o plano, ele decide vender um terreno que ganhou do imperador, o que é praticamente um crime de lesa majestade. Mas ele não tá nem aí. Ele explica que a nobreza tem obrigações com o povo, o que toca o coração do Dylan, que por coincidência, ou destino de anime, também é daquela região. No dia seguinte, a mansão vira um formigueiro humano, com carruagens sendo carregadas para a viagem de inspeção. O Albert aparece de novo, tentando dar de fiscal, mas o Noah inventa que está apenas indo comprar terras baratas na lama. Ele leva o caixão da Leviatã, e mesmo com o irmão dizendo que ele vai morrer se tentar usá-la de verdade, o Noah segue em frente com a confiança de quem já zerou o jogo mentalmente. Ao chegar em Dosto, a cena é desoladora. Tudo virou um lamaçal fétido e as casas foram varridas. O Noah ignora o cheiro ruim e a lama, caminhando entre os escombros para entender que a Form será o próximo grande vilão daquela terra se ele não agir rápido. Para ver a situação de perto, sem que ninguém tente biscoitar a presença real, ele e Zoe se disfarçam com mantos velhos e entram na fila da sopa. A comida servida pelo Império é uma água suja com gosto de podridão que deixa o Noah pé da vida. É aí que surge Galil, um oficial corrupto que é o puro estereótipo do vilão burocrata. O cara tem a audácia de dizer que a sopa está boa e ainda ordena que o melhor da comida seja desviado para a mansão dele, deixando o povo na miséria. O Noah não aguenta o desaforo e acusa o oficial de desvio de verbas na frente de todo mundo. Quando o Galil tenta dar de fodação, o Noah retira o capuz, revela seus olhos de cores diferentes e a Leviatã começa a brilhar com uma aura roxa aterrorizante. O Noah declara que força verdadeira serve para proteger os fracos, não para oprimir. Ele invoca a magia de água e a Leviatã se materializa em uma espada gigantesca que parece saída de um episódio especial de Cavaleiros do Zodíaco. Com um movimento rápido, ele desfere um ataque que cria uma cratera no chão e manda o Galil para o espaço sideral. Quando os reforços chegam, liderados por Lohengrin, eles se ajoelham imediatamente, revelando para os aldeões que aquele moleque é na verdade o 13º príncipe imperial. O medo do povo vira uma esperança tão grande que eles começam a chorar e gritar vida longa ao príncipe Noah, celebrando-o como um verdadeiro herói de Isekai. O Noah assume o comando com uma autoridade que faz qualquer um se sentir pequeno. Ele poupa os subordinados do oficial corrupto, mas com a condição de que trabalhem na reconstrução da terra, transformando bandidos em mão de obra útil. A Zoe olha para o mestre com um orgulho que a gente sabe que ela já virou a waifu número 1 do exército dele. De volta ao castelo, o clima fica pesado de novo, quando ele encontra outro nobre invejoso, mas o prato principal é a audiência com o imperador. Na sala do trono, diante daquele gigante intimidante, o Noah é questionado sobre suas ações. O imperador quer saber como ele previu o desastre, mas o Noah dá aquele migué clássico de que foi tudo sorte e coincidência, escondendo sua inteligência genial atrás de um sorriso inocente. O imperador resolve testar o garoto pessoalmente e analisa seus status. A tela mostra que ele é rank F em quase tudo, o que faz dele um fracassado aos olhos comuns, mas a afinidade com água é um assombroso
tenebroso SSS. O imperador fica chocado e percebe que tem uma ferramenta valiosíssima nas mãos para economizar recursos do império. O Noah acorda em ser leal, mas por dentro ele tá rindo, sabendo que está apenas usando a estrutura do império para garantir sua própria ascensão ao topo. E para fechar com aquele mistério, vemos uma nova personagem misteriosa sendo aplaudida em um palco, sugerindo que a próxima treta já tem data marcada.